é muito importante, né? Você pensou muito, então eu fiz um split entre a parte da minha formação e eu transformei a pesquisa em algo que... Fala pessoal, agora são 7 horas da manhã. Eu tô aqui esperando minha carona pra gente ir pro Startup Day. Então vem comigo aqui no vídeo de hoje. Eu vou mostrar pra vocês a experiência do Startup Day. E vamos ver o que nos espera. Estou muito animado e acho que vai ser um evento muito legal. Fala pessoal, estamos aqui no Sebrae Startups de hoje. A gente vai conhecer alguns projetos, algumas startups, vamos falar com alguns desenvolvedores, CEOs de alguns projetos. Então vem comigo, que ali tem um cafezinho também. E vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui do dia de hoje. Bem rápido. Achei interessante, são 3 empresas que eu tive, 3 empresas que praticamente independem do custo, pensam na sustentabilidade, na autossustentabilidade financeira, principalmente. Que a gente atua tanto na educação quanto na tecnologia. E a parte das tecnologias imersivas. Dentro da minha tecnologia, então o outro Web Senai surge para ser essa ponte entre esses dois mundos. E a gente faz isso por meio de uma estrutura, aqui é 10, tá gente? Não. Bom, como vocês puderam ver aí um pouquinho da experiência, eu vim aqui passar para comentar brevemente sobre tudo que eu vi lá no dia do Startup Day. O Startup Day foi promovido pela Sebrae, foi um evento muito legal, então a gente chegou lá, como vocês viram, tinha um welcome coffee, né? Tinha algumas comidas, algumas coisas para beber, foi muito legal, deu para conversar com bastante gente, isso que eu achei muito interessante, então eu pude conversar com pessoas que já estão desenvolvendo suas próprias startups, pessoas, investidores, pessoas recrutadores, pessoas muito interessantes que eu pude conversar lá. Nesses eventos, pessoal, sempre que vocês tiverem a oportunidade de ir, vão, porque por mais que às vezes vocês não esperem, vão ter experiências interessantes aguardando vocês. Agora, sobre o evento em si, durou, né, uma manhã, então a gente acabou indo embora ali por volta de mais ou menos 1 da tarde. Tivemos algumas palestras interessantes, pessoal do Sebrae, pessoal do Senai, óbvio, teve alguns convites, estava a secretária de Desenvolvimento Econômico de Campinas, estava lá, ela falou um pouco com a gente também, foi muito interessante. A parte que eu mais gostei foi justamente ver os empreendedores, né? Então, foram algumas startups convidadas lá, Bioinfood, Waste Bank, Evolucional, que cada uma dentro do seu ramo de atuação está buscando aí crescer, né? Então, a Waste Bank é uma startup que é meio que um banco, transforma o lixo em dinheiro. É uma ideia muito interessante. Eu não sei quanto à viabilidade dela, se ela já está dando resultado ou não, mas foi muito interessante os pontos que o CEO dela trouxe, né? A Bioinfood também é uma empresa de alimentos, é um cara que ele é geneticista, e para mim é muito interessante essa parte justamente por quê? Porque abriu muitos olhos para esse ramo das startups. Então, muitas das startups que a gente acabou vendo lá, não é uma empresa que vai fabricar um produto e vender. Não, são empresas que estão ali para resolucionar problemas específicos até. Isso que eu achei curioso, né? Então, no caso dessa Bioinfood, confesso que não deu para entender totalmente, porque é um pouco técnico, né, a atividade deles, mas eles basicamente produzem, ou melhor, fazem ali, né, eu acho que a palavra certa é produzir, mas, por exemplo, algum elemento, por exemplo, uma levedura, que vai ajudar em todo o processo da fabricação de outro produto. E eles fazem toda essa parte técnica. Então, eu achei muito interessante, porque eles não fabricam, por exemplo, sei lá, cerveja em si. Eles fabricam o elemento ali, o organismo, que vai tornar possível a fabricação daquela cerveja. E isso é muito interessante. Né? Tivemos outras startups, bastante startups do ramo da educação, o que é muito interessante, porque a gente sabe quanto a gente precisa evoluir nesse aspecto aqui no Brasil, né? Então, tivemos muitas startups tentando trazer essas soluções. Mas, de forma geral, foi muito interessante também, por conta tinha algum pessoal da Unicamp que trouxe algumas ideias. E, claro, a gente, enquanto economista, a gente olha por outro lado, né? Então, eu estava lá com o pessoal que é do ramo da tecnologia, então eles olhavam por um lado, eu, obviamente, olhava por outro, né? Porque eu não estou ali desenvolvendo alguma coisa da tecnologia, mas eu estou olhando, pensando, obviamente, com a cabeça de investidor e avaliando negócios, né? Então, é interessante das startups é que muitas delas necessitam de pouco capital inicial, né? Então, dá para começar ali com um valor pequeno e, às vezes, até sem valor monetário nenhum, o que é muito interessante, e por isso que muitas startups vêm crescendo e tomando conta do mercado, justamente por conta dos seus baixos custos e os resultados que elas entregam, né? Então, se a gente olha para o mundo das startups atualmente, a gente tem uma que se destaca muito, que é a Airbnb, né? Que basicamente ela não tem casa, não tem hotel,
mesmo assim é uma startup que vale mais de R$1 bilhão. Justamente por quê? Porque ela veio para solucionar uma dor e um problema do mercado. E com isso, ela conseguiu se valorizar muito e, obviamente, está ganhando dinheiro. Então, percebam como, às vezes, você não precisa ter uma ideia que vá, sei lá, realmente assim, porque a gente pensa comumente as empresas normalmente como algo que vai vender algum produto. Não necessariamente você pode desenvolver um negócio que vai solucionar um problema específico do mercado. E mesmo assim você pode ganhar muito dinheiro com isso. Foi muito interessante ver isso lá. E claro, algumas dicas que eles deram também sobre modelos de negócios, apresentação da própria empresa, né, algumas formas de abordagem, que é sempre muito interessante para a gente aprender, né? Então, a gente teve lá um workshop, por exemplo, sobre como fazer um pitch em 3 minutos. A gente sabe que 3 minutos é muito pouco, independente de praticamente tudo na vida, né? E 3 minutos para você conseguir apresentar toda a ideia do seu negócio é algo um tanto quanto complicado. Então, eles deram uma palestra lá, fizeram meio que um workshop, ensinando os pontos principais a você trazer quando for fazer uma apresentação dessa, né? E, claro, o que eu acho mais legal de participar desses eventos é o quanto você sai pilhado e motivado, justamente por conta dessa imersão que a gente tem. Porque é diferente a gente ficar vendo, às vezes, um vídeo, um curso, numa tela, e estar lá presencialmente, ativamente, né? E a gente sabe também que todas as pessoas que palestram sabem as ferramentas e os mecanismos para nos prender, né? Então, para mim, foi muito interessante. E, claro, vocês vão acompanhando aqui no canal, né? Todas essas experiências que eu for tendo. Então, em maio já tem uma experiência muito legal programada. Eu não vou contar ainda o que é, mas tem uma experiência muito legal programada para gente. E alguns outros desafios que vem aparecendo por aí. Então, se fosse vocês, eu ficava bem ligado aqui no canal, já se inscrevia. E, claro, deixava o seu like para o YouTube recomendar os próximos vídeos para você. Vou estar deixando mais alguns vídeos aqui de como foi o evento. E, claro, pedindo para você se inscrever lá no Instagram, mm_negócio. Mas eu acho que, de forma geral, é isso que eu tinha para falar sobre a experiência. E nos vemos nos próximos vídeos. Bom dia, boa tarde já, né? Eu sou Eduardo Leite, da Rockastec. Não sou governador do Rio Grande do Sul, tá?